A maioria de nós, em algum ponto das nossas vidas, tivemos aquela fase onde percebemos as falhas e defeitos da nossa família. É quando fica claro como pessoas que amamos carregam traumas que acabam afetando as nossas relações. E isso gera problemas como raiva reprimida ou uma casa infestada de parasitas espaciais. Não, sério, o que isso tem a ver com Rick e Morty? Algo que foi essencial para o sucesso de Rick e Morty no início foi a dinâmica conturbada e estranha entre os dois personagens títulos. Fomos convidados episódio por episódio a acompanhar as aventuras de um velho bêbado de ficção científica que causava danos psicológicos em seu neto, que lentamente ia ficando tão frio quanto ele. Uma vez que Morty era inserido como o personagem mais pé no chão de início, ficava fácil para o público criar uma relação de humanidade com a história, pois estávamos tão perdidos quanto ele em meio ao caos proporcionado por seu avô. Entretanto, o personagem responsável pelo tema que vamos abordar é o Rick. Conforme a história avançava, ficou claro uma questão subliminar inserida no âmbito dos personagens e também dentro do núcleo do Rick. O trauma do nosso protagonista e as consequências foram passadas de maneira similar a um vírus a todos os personagens da série, e de forma direta ou indireta, a vida de cada um ali presente. Mas o que isso tem a ver com as nossas vidas? Bem, é simples. Algo chamado trauma geracional. De início, a história nos informa que Rick abandonou sua filha Beth quando ela era apenas uma criança. E tal ausência por si só já é a raiz de várias feridas psicológicas carregadas pelo personagem. Beth cresceu e se casou com um homem passivo. A ausência paterna levou Beth a se casar com um homem cuja personalidade é o oposto de seu pai. Se seu pai era tão indiferente ao ponto de abandoná-la, seu subconsciente a fez casar com um homem apegado e muito dependente, como uma forma dela não ser abandonada de novo. Contudo, Rick retorna para casa depois de anos, e se sua ausência já era motivo de vários problemas, sua presença só traz à tona outros dilemas e ansiedades que afetam cada um dos personagens. Podemos interpretar Rick Sanchez como uma figura do familiar ausente, problemático, cujo trauma pessoal levou a um efeito em cadeia, de uma forma que outra afeta todos ao seu redor. Rick perdeu sua esposa e não soube lidar com o luto. Isso o fez abandonar sua filha, que cresceu sem pai e por isso entrou em uma relação infeliz e de dependência emocional. Esse casamento infeliz, por sua vez, afetou os filhos negativamente, cada um de uma forma diferente. A Summer se tornou uma jovem em constante busca por validação, baixa autoestima, isso porque nunca foi amada de fato por sua mãe. Já Morty teve como mecanismo de defesa a sua ingenuidade, o que tornou as coisas mais suportáveis, porém não mais fáceis. Isso é claro até Rick retornar. A raiz de tudo começou em Rick, o que originou laços conturbados e relações dependentes em cada um dos personagens. Podemos associar toda essa trama de Rick e Morty ao trauma geracional, e mesmo na vida real mostra que é preciso apenas que um membro da nossa família, mesmo que de várias gerações atrás, se corrompa ou tenha questões mal resolvidas, que acabam por refletir nas relações seguintes de sua linhagem. Muita gente conhece a história de um parente distante que possuía um futuro promissor, mas que acabou se corrompendo, ou de uma pessoa que não era bem vista dentro do seu núcleo familiar, cujas vidas de raiva reprimida, luto não tratado, problemas de saúde ou adequação os levaram à ruína. Mas é triste, pois geralmente as famílias não enxergam isso, pois se trata de algo tão inconsciente e reprimido que ninguém tem noção. Claro, o fato disso ter origem em algum indivíduo não significa que ele esteja culpado. Pelo contrário, tanto Rick Sanchez quanto essa pessoa descrita são vítimas das circunstâncias. Eles não são culpados só porque deram origem a isso. No desenho, Rick reprime a dor de sua perda. Ele se esconde sob camadas e camadas de filosofia niilista, desapego a emoções normais e o descaso com a sua vida. Porém, a gente percebe que o personagem faz um esforço voluntário para acreditar em suas crenças, mas muitas das vezes ele não consegue, como quando demonstra amor pelo seu neto ou pela sua família, pois como eu falei, ele é tão vítima desse problema quanto Beth, Summers, Jerry ou Morty. Mas se o efeito do vovô bêbado causa tanto problema, o que podemos fazer para frear esse ciclo de traumas e comportamento? No 10º episódio da 8ª temporada, Rick e Morty se deparam com um buraco de origem misteriosa, em um banheiro de uma lanchonete. O buraco tinha o propósito de revelar o maior medo daquele que entrasse em sua escuridão. Então os personagens entram lá e Rick reencontra sua falecida esposa. O plot do episódio consiste em explorar o trauma que o personagem reprimiu. Mais do que isso, dar a ele a chance de fazer diferente. Porém, ao fim do capítulo é revelado que aquele medo era na verdade de Morty, e Rick sequer havia entrado no poço. Ao sair, Morty diz ao seu avô que lá ele teria a chance de se reencontrar com sua falecida esposa, o que causa um pequeno gatilho no cientista, uma vez que, como ele mesmo diz, a perda de Diane é a única coisa que ele não é capaz de consertar.
Porém, aquele mesmo homem que em outro momento moveria universos em busca de vingança e que não se importava em como seu trauma refletia negativamente na vida de seus familiares, simplesmente hesita. Rick Sanchez, pela primeira vez, decide dar um fim ao ciclo vicioso causado pelo seu luto reprimido. Ele dá as costas e se vai, porque de agora em diante ele não é mais resultado de um passado de escolhas ruins, mas sim alguém capaz de curar o seu próprio presente. Pode parecer estranho capturar uma lição ou reflexão de vida em uma obra aparentemente despretensiosa como Rick e Morty. Contudo, não é porque se trata de um desenho voltado ao humor ácido que nos impede de criar interpretações ou teorizar. Cada um de nós carregamos sequelas daqueles que vieram antes de nós. Somos resultado de diversas pessoas que se amaram e também que tiveram problemas. Muitos sofrem com um passado do qual não são responsáveis. Mas só porque esses traumas geracionais ecoam sobre nós, não significa que não podemos eliminá-lo de nossas vidas. Muito pelo contrário. Você tem a chance de fazer as coisas do seu jeito. Você é capaz de fazer as coisas do seu jeito, de amar de forma diferente, de reparar aquilo que te machucou e assim, por que não dar um fim a esse ciclo, garantindo um mundo melhor para a sua futura família. Mas caso seja difícil demais, não se cobre. Pare um momento para descansar e assim como Rick diz, venha assistir TV.